Boa tarde. Vamos dar início ao nosso primeiro encontro a respeito da educação física relacionada à recreação e lazer no ambiente escolar. Meu nome é Edivaldo César e eu sou formado em Educação Física e História, com especialização em docência do ensino superior, mestrado e doutorado na área do lazer. Principalmente eu trabalho com espaços de lazer e políticas públicas de lazer. Para facilitar o nosso entendimento a respeito desse assunto, eu resolvi dividir, como são dois encontros, eu resolvi dividir em duas partes. Primeiro, nesse primeiro momento, nós vamos tratar sobre a teoria sociológica do lazer, entendendo o que é o lazer, para que serve, como é que ele é constituído e principalmente qual é a importância dele dentro da sociedade que a gente vive, que é uma sociedade eminentemente industrializada e tecnológica. No segundo encontro, nós vamos tratar das relações da recreação e os seus desdobramentos dentro do ambiente escolar, eminentemente possibilitando o trabalho com crianças até adultos, dependendo do grau de escola que você esteja trabalhando, no tocante aos jogos. É importante a gente deixar claro que recreação e lazer, apesar de a gente achar que são a mesma coisa, não são. Então é importante a gente começar logo nossa conversa fazendo essa distinção clássica do que é recreação e do que é lazer. O lazer, ele nasceu principalmente da Revolução Industrial. Teve a sua influência principalmente relacionada aos processos de urbanização. Quanto mais a população começou a migrar do campo para a cidade, mais houve a necessidade de se desenvolver atividades de lazer como forma de distração dessa população e diminuir os problemas relacionados ao convívio, principalmente. Infelizmente, no decorrer desse processo de urbanização, ele começa a ser confundido com a recreação, como eu disse anteriormente. Então, nossa sociedade tem a mania clássica de entender que lazer e recreação são a mesma coisa, ou que lazer e jogos são a mesma coisa, esporte, dentre outras questões que me tragam algum tipo de prazer. Na verdade, não está tão errado. Porém, existe uma definição clássica que é importante a gente entender. O lazer possui uma característica interdisciplinar, ou seja, existem vários aspectos dentro da sociedade, dentro do próprio indivíduo, que vão contribuir para os processos de lazer, e essa contribuição do lazer ela está pautada em diferentes áreas do conhecimento: filosofia, antropologia, sociologia, a geografia, a história e, no nosso caso em especial, a educação física. Então, todas essas disciplinas aqui, elas têm um componente ou tratam de um componente relacionado ao lazer. Porém, a educação física é aquela que a gente mais percebe esse componente de lazer, tendo em vista as aulas que ocorrem dentro da escola ou os outros locais que a gente utiliza a aula de educação física como forma de diversão e de relaxamento. Para esses autores, a civilização grega foi a que mais permitiu a realização do ser humano através do lazer. Então, na Grécia Antiga, era importante que os indivíduos tivessem momentos de lazer, e isso é bem perceptível na nossa sociedade atual, porque nossa jornada de trabalho, até o dia da semana que a gente trabalha, é dividido no sentido de dar a possibilidade de você ter o seu momento de lazer. Então, eu trabalho de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, algumas pessoas, mas sempre eu tenho o domingo, ou o sábado e o domingo, livres para poder eu desenvolver atividades que me tragam algum prazer ou algum relaxamento. Então, isso não é de agora, não é invenção da sociedade moderna, isso nasceu na Grécia Antiga, principalmente no século 3, 4 antes de Cristo, e ela foi sendo reproduzida até os dias de hoje.
O cidadão grego levava uma vida de lazer, porque na cabeça dele, na constituição da sociedade grega, o lazer e o trabalho eram duas virtudes, eram dois aspectos extremamente importantes da constituição social de cada local, de cada região, de cada cidade, estado, porque na Grécia não existia um estado único, né? Cada cidade constituía um estado, e aí cada cidade desenvolvia suas práticas de lazer. Só para a gente lembrar da quinta série, quando a gente estuda história da antiguidade clássica, a gente lembra de Esparta e Atenas, onde Atenas era uma cidade grega extremamente vibrante, preocupada com os aspectos da intelectualidade e avessa aos trabalhos físicos, e tinha os seus momentos de lazer relacionados ao teatro, à leitura, à declamação, enquanto que Esparta era uma cidade extremamente militarista, relacionada aos trabalhos bélicos e à luta, e os seus momentos de lazer estavam relacionados às atividades físicas, aos treinamentos, às lutas, às brincadeiras de gladiadores. Então, só para a gente entender que o lazer tem uma multiplicidade de vertentes que todas são importantes e que a gente não pode deixar de contemplar aqui na nossa conversa. A plena expressão de nobres virtudes, como eu havia dito, ou seja, um indivíduo que tem uma vida de lazer, teoricamente desenvolve virtudes nobres relacionadas a esse aspecto. E aqueles indivíduos que não têm essa possibilidade do lazer podem ser ou podem vir a não desenvolver essas virtudes. O trabalho nesse mundo moderno que nós vivemos agora é considerado degradante. Isso vem não de agora, isso vem da Grécia Antiga. Então, aquelas pessoas que faziam o trabalho braçal, o trabalho manual, o trabalho que era necessário para que a sociedade pudesse sobreviver, basicamente era desenvolvido por escravos. Então, é por isso que hoje, nos dias de hoje, todos os trabalhos que têm alguma associação com o trabalho braçal, com a atividade física, a gente costuma dizer que é menos importante do que aquele trabalho que é relacionado com as questões intelectuais. Por isso que as pessoas na sociedade moderna de hoje costumam dizer que um médico é mais importante do que um gari, ou que um pedreiro é menos importante do que o engenheiro, sendo que se não for o gari para retirar o lixo da cidade, provavelmente em uma semana as cidades vão entrar em colapso. E se não tiver o pedreiro para fazer a execução da obra, por todos os cálculos que o engenheiro possa fazer, a obra não vai ser erguida. Então, essa associação do trabalho como algo deplorável ou degradante ou inferiorizado, o trabalho braçal, isso vem também da Grécia Antiga e, consequentemente, da falta de oportunidade que essas pessoas tinham de momentos de lazer. Então, os escravos não possuíam tanta liberdade para desfrutar desses momentos de lazer como os cidadãos gregos. Claro que a sociedade grega era escravocrata, mas não era a escravocrata que a gente viveu aqui no Brasil com a escravidão negra. Os escravos da Grécia Antiga tinham direitos, eles eram bem tratados, eles podiam reclamar do patrão, do dono, claro, mas eles tinham também deveres. Então, os deveres, principalmente relacionados ao trabalho braçal, era realizado pelos escravos, para que os seus donos pudessem desenvolver momentos de lazer de maneira mais virtuosa. Então, era uma troca. O acesso ao lazer associava o indivíduo a uma certa casta, porque, como eu havia dito anteriormente, a prática do lazer estava associada à importância que esse indivíduo tem. Então, escravos basicamente não tinham acesso à prática de lazer. Consequentemente, quem tinha acesso ao lazer eram indivíduos que eram ricos.
que tinha uma classe social elevada, que tinha algum dinheiro ou que podia pagar por esse momento de liberdade que ele tinha. Como é que ele pagava por isso? Ele ia ao shopping? Não, ele não ia ao shopping, porque nesse período da Grécia Antiga a gente não tinha shopping ainda. E o que é que ele fazia? Ele pagava, comprava um escravo, para que o escravo fizesse o trabalho braçal dentro de casa, da colheita, da limpeza da casa, da condução da casa, e ele ia ficar no ócio. E esse ócio dele era desenvolvido ou preenchido com momentos de lazer que eram extremamente prazerosos. A gente tem que lembrar também que na Grécia Antiga as facilidades ou as liberdades pessoais eram bem maiores do que a nossa sociedade de hoje. Com o passar do tempo, nós chegamos nas sociedades industrializadas e essas sociedades industrializadas trouxeram o trabalho como fator principal do nosso sistema social. Ou seja, se o indivíduo não trabalha, teoricamente ele não tem valor dentro da sociedade que nós vivemos. Então, a nossa sociedade está baseada no mundo do trabalho. O trabalho é algo extremamente importante, e aí a gente pode lembrar de alguns ditados populares, como aquele que diz assim: o trabalho dignifica o homem. Como se aqueles indivíduos que não trabalhassem não fossem dignos. Então, a associação do trabalho com o nosso sistema social é extremamente importante. E o lazer assume as características atuais desse processo da sociedade industrializada como sendo uma válvula de escape desse trabalho. Então, todos os indivíduos que possuem um trabalho, que desenvolvem um trabalho dentro da nossa sociedade, têm por direito momentos de lazer que devem ser gozados dentro dessa mesma sociedade. Aqueles indivíduos que não trabalham não têm esse direito garantido. Então, isso a gente pode até, nesse momento de pandemia, de coronavírus, isso é bem atual. Nós estamos vivendo um dilema agora. Ou a gente sai da quarentena e volta ao trabalho para que salve a economia e os trabalhadores, ou a gente se mantém na quarentena e salva vidas. Então existe um dilema extremamente grande aí relacionado ao mundo do trabalho e nosso sistema social. O que é mais importante? Isso é uma questão que eu deixo para vocês ficarem analisando. O mais importante é o trabalho e a manutenção do dinheiro e o acúmulo de riqueza dentro da nossa sociedade, ou é simplesmente a quarentena e a manutenção da vida dentro da nossa sociedade. Então, a nossa sociedade industrializada, ela exige esses momentos de trabalho como sendo algo prioritário. E é justamente essas pessoas que trabalham que têm direito a desfrutar dos momentos de lazer. Na Europa e nos Estados Unidos, o lazer e trabalho configura-se no mesmo espaço, ao contrário do que em outros países, na Europa e nos Estados Unidos, as fábricas oferecem locais de lazer. Então, os ambientes onde se desenvolve o trabalho também são os mesmos ambientes que se propicia momentos de lazer. Porque a importância do lazer dentro do indivíduo é tão grande que sem o lazer o indivíduo não consegue trabalhar muito bem. Então, a produtividade dentro do trabalho está relacionado com o tempo de lazer que ele tem disponível para poder ele transformar esse momento num momento de descanso, num momento de refazimento, para que novamente ele comece a executar o trabalho e com isso ganhe mais dinheiro ou acumule mais dinheiro para a sociedade. Por isso que o trabalho e os trabalhadores estão sempre juntos. Aí é muito comum a gente dizer: eu vou sair com os meus amigos do trabalho.
Eu vou para uma festa com meus amigos de trabalho. Eu viajo com meus amigos de trabalho. Então, no trabalho, essas relações do lazer e do trabalho são extremamente bem unidas. No Brasil, acontece um pouco diferente. O marco da relação de lazer e trabalho ocorreu principalmente a partir do processo de urbanização da década de 70, que foi mais ou menos o período que a população brasileira migrou do campo e começou a vir para os grandes centros urbanos. Então, a partir da década de 70 é que a gente começou a entender que o lazer e o trabalho deveriam conviver de maneira harmoniosa. É importante a gente entender também que, por conta dessa urbanização, os espaços destinados ao lazer foram diminuídos, porque com o processo de urbanização, uma quantidade grande de pessoas migrou do campo para a cidade. E aí, chegando na cidade, eles começaram a ocupar espaços que estavam anteriormente livres, abertos e ociosos. Com essa ocupação de espaços livres, abertos e ociosos, houve a necessidade de transformar em fábricas, moradias, locais de trabalho, locais de movimentação comercial, e aí esqueceram os espaços destinados ao lazer. Por isso que nas grandes cidades, poucas são as visões que nós temos de praças ou parques destinados ao lazer. Claro que existe, isso é muito comum em cidades menores, mas aqui eu estou falando de grandes metrópoles como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. A gente pouco vê isso. E quando vê, são espaços eminentemente pagos, não são públicos. E aí esses espaços públicos, que são poucos, começam a ser disputados por uma grande quantidade da população. O resultado é que ocorre a expulsão dessas camadas menos favorecidas dos centros, concentradores dessas áreas de lazer. Por isso que quem assiste o jornal, ou quem já viu no jornal aquelas imagens do Rio de Janeiro, você vê o Rio de Janeiro, um morro enorme, cheio de viela, com várias casinhas pequenas, e você não vê um espaço apropriado para os indivíduos praticarem lazer, ou terem pelo menos um espaço destinado a essa prática de lazer, de qualquer tipo de lazer. Enquanto que se você for na Gávea, no Leblon, Copacabana, que são bairros mais ditos da elite, você consegue ver parques bem estruturados, tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é uma lagoa toda urbanizada, onde são áreas destinadas ao lazer. Então, infelizmente, a sociedade moderna que nós vivemos, a partir da urbanização, ela concentra as áreas de lazer dentro dos locais dos que têm mais valor financeiro. Então, o lazer está diretamente associado com a renda, com o dinheiro, com quanto de valor eu posso estar agregando. E aquelas pessoas que são menos favorecidas financeiramente não conseguem ter tanto acesso a essas áreas, ficando a única opção de improvisar. É por isso que na teoria do lazer a gente diz que existem espaços específicos de lazer e espaços não específicos de lazer. Os espaços específicos de lazer são essas áreas que são construídas eminentemente para a prática do lazer, com toda a estrutura urbanizada, onde essa prática vai ser bem desenvolvida. Os espaços não específicos, na maioria das vezes, são destinados às pessoas menos favorecidas. Aí a gente consegue ver aqueles campos de futebol na beira do rio, aqueles campos de futebol que são feitos num terreno baldio, num lixão, aquelas praças que não tem nenhum processo de urbanização, onde as crianças brincam de qualquer jeito, enquanto que nas áreas mais favorecidas economicamente, as áreas de lazer são bem estruturadas e bem definidas. Então, a urbanização das áreas de comunidades ricas passa por um processo ou uma necessidade de urbanização com equipamentos destinados ao lazer,
ao contrário do que ocorre com os menos favorecidos, onde essas áreas, na maioria das vezes, são áreas não específicas, não foram construídas para o lazer, mas a comunidade se apropria e utiliza para tal fundamento, né? A falta de transporte para o acesso dos indivíduos que moram nas periferias também é um grande problema para o lazer. Geralmente, como os equipamentos de lazer estão dentro das áreas mais ricas, a periferia da cidade ou locais mais periféricos não têm acesso a essas áreas. E para ter acesso a essas áreas, eles têm que ter o transporte, que na maioria das vezes é o transporte público, que também não leva esses indivíduos. Eu moro aqui em Teresina, só para vocês terem uma ideia, quem conhecer Teresina, Teresina tem três shoppings, desculpa. Tem o Teresina Shopping, o Rio Puti e o Riverside. O Teresina Shopping fica em frente a um parque de lazer muito grande, que é a Puticabana. E aí, para você sair do centro para Puticabana, é fácil, você pega ônibus facilmente. Para você sair da Zona Leste, que é a zona mais considerada rica da cidade, para Puticabana, também tem vários ônibus que passam lá na porta. Mas para você sair das zonas periféricas de Teresina, como por exemplo a Zona Sul, Parque Piauí, Angelim e outros bairros mais afastados, não tem ônibus, não tem linha de ônibus que passe lá. E as que tem demoram uma eternidade. O isolamento do homem por falta de estímulos do convívio do lazer faz com que os indivíduos comecem a perder essa vontade. Então, a pessoa começa a ter tanta dificuldade para ter acesso a essas práticas de lazer que ele começa a dizer: não, eu prefiro ficar na minha casa do que eu ter que me estressar e tentar chegar nesse local. Então, esse convívio passa ou para de existir e os indivíduos preferem ficar isolados. Por isso que as grandes periferias, a grande diversão ocorre praticamente dentro de casa. Então é churrasco na laje, é festa no meu bar. Então isso ocorre como sendo normal. É minha rua que eu transformo num local para andar de bicicleta, para jogar bola. Outra grande questão da modernidade traz para o lazer é a questão da privatização, que é a transformação do lazer em mercadoria. O processo de privatização é a pior que tem, porque com o processo da industrialização e com a necessidade de se vender, de obter lucro, o lazer passa a ser mercadoria. Então, para eu ir ao shopping, eu tenho que ter dinheiro. Para eu ir ao cinema, eu tenho que ter dinheiro. Para eu ir ao teatro, eu tenho que ter dinheiro. Para eu ir à praia, eu tenho que ter dinheiro. Então, tudo é mercadorizado. Tudo virou um processo dos que têm dinheiro e dos que não têm dinheiro. As carências de políticas públicas e verbas destinadas ao lazer também são outra grande questão que ocorre dentro da nossa sociedade moderna, porque o ideal seria que fossem desenvolvidas políticas públicas de lazer para todas aquelas comunidades que não tivessem ou que não pudessem ter acesso ao lazer pago. Infelizmente, o governo, o Estado, não propicia essas políticas públicas. E quando eles fazem essas políticas públicas, elas são muito pequenas. E aí ela não alcança todo mundo, que é o grande problema. A situação do acesso do lazer é agravada principalmente por conta dessas limitações aqui que eu falei para vocês. Eu posso até dizer que considero o maior limitante a questão da mercadorização do lazer, a questão do que é que eu posso pagar para ter lazer, e principalmente a falta de política pública desenvolvida pelo Estado para garantir às pessoas menos favorecidas economicamente a ter acesso ao lazer. Então, isso tudo vai dificultar com que a maioria da população tenha acesso a essas práticas de lazer, o que é muito, muito preocupante e muito perigoso. Atualmente, o lazer é um elemento central na cultura vivida por milhões de trabalhadores. Como eu disse, o trabalho sempre está associado ao lazer. É como se fosse um mecanismo compensatório. Eu trabalho de segunda a sexta e eu tenho direito a sábado e domingo descansar.
e aí eu continuo trabalhando durante um ano, e aí eu tenho direito a um mês de férias de lazer para descansar. Então, o lazer está associado ao trabalho como um mecanismo de compensação. A influência, esse elemento central do trabalhador, né, do lazer como parte do trabalhador, influencia o trabalho, influencia a família e principalmente influencia a política. Porque se eu trabalho sem ter uma folga, eu não vou conseguir aguentar. Consequentemente, minha família vai ficar estressada, porque todo mundo vai ficar surtado. E a política entra nesse processo quando o Estado, os grandes governantes, né, a pessoa que deveria gerir todo o Estado, não oferece política pública de lazer para todo mundo. É importante a gente entender que o lazer depende do tempo livre que o indivíduo tem. Então, é necessário eu ter o meu horário de trabalho, porém é necessário eu ter meu tempo livre. E esse tempo livre é importante porque sem esse tempo livre eu não tenho como desenvolver as diferentes oportunidades de lazer que eu posso desenvolver. Então, eu posso ir para um parque, brincar, simplesmente um parque aberto, público, que eu não vá gastar dinheiro. Claro que isso aqui são poucas as cidades que oferecem um parque com todos esses equipamentos de lazer bem estruturados, onde você não vai pagar. A maioria dos parques que oferecem isso você tem que pagar para poder entrar. Ou eu posso participar eminentemente improvisando, pode ser qualquer coisa. Um pedaço de terreno na beira do rio, um gramado que eu tenha do lado da minha casa. Então, o tempo livre que eu tenho, eu posso estar utilizando para desenvolver esses aspectos do lazer. Como esses autores estavam dizendo, desfrutar de experiências do lazer tem que estar eminentemente associada com o prazer. Tem que estar associado com se sentir bem, com estar tranquilo. E principalmente tem que estar associado com descansar. Então, atividades que você faça num momento que não lhe traga prazer, tranquilidade e descanso, isso não é lazer. Então, muitas pessoas confundem algumas coisas e dizem assim: vamos para a praia. Aí lá vai o homem, a mulher e um monte de menina. Aí chega lá, o cara senta na barraca, começa a beber e se diverte, vai pro mar. E a mulher tem que ficar olhando os meninos, passando protetor solar no menino, dando banho no menino, tirando o sal do menino. Na cabeça dele, ele está tendo descanso, tranquilidade e prazer. Será que na cabeça dela ela está tendo tranquilidade, prazer e descanso? Pode ser que tenha, porque algumas mulheres gostam de fazer esse trabalho. Mas também pode ser que não seja muito tranquilo, porque ela vai ter que fazer todo o serviço. Então é importante a gente entender que as experiências de lazer têm que estar associadas a essas três características. Se não tiver, então isso não é lazer. O lazer deve ser um momento em que o indivíduo se empenha em algo que escolhe, lhe dá prazer e que modifica como pessoa. Então, é importante entender que o lazer é algo escolhido, não é obrigatório. Eu é que escolho o que é que eu quero fazer para me dar prazer. Eu é que escolho o que é que eu acho que é melhor. Se eu acho que é melhor eu pular de um bug jump, aquele negócio que você amarra os pés e pula de cabeça para baixo numa altura de 300, 400 metros, se eu acho que aquilo para mim me dá prazer, então aquilo para mim é lazer. Se eu acho que lazer é ficar sentado, só lendo um livro, ou então jogando videogame o dia inteiro, ou então assistindo televisão, então isso é lazer. Porém, tem que ser da minha livre escolha, não pode ser imposta. Eu não posso ter um lazer impositivo. Todas as práticas de lazer, elas são de livre escolha. E isso é a primeira característica do lazer. Então, aquelas pessoas que gostam do lazer ao ar livre, que vão para o campo, para locais mais menos urbanizados, então, se ele está gostando daqui, tá bom. Então, para ele é lazer. Tem gente que não gosta, tem gente que prefere locais mais
urbanizados, mas também não deixa de ser lazer. A disponibilidade de tempo significa a possibilidade de opção pela atividade ou pelo ócio. E aqui é que é a grande questão. O lazer também está no ócio. O ócio é não fazer nada. Então, eu dentro da minha casa, sentado, deitado, olhando para o teto, sem fazer absolutamente nada, se aquilo me dá prazer, se eu escolhi ficar assim, se aquilo me faz bem, para mim é lazer. Então, a teoria do lazer ela é extremamente bem abrangente, porque antigamente as pessoas achavam que só existia um tipo de lazer, e a gente da educação física costumava confundir o lazer com o lazer físico. Então, as atividades físicas, jogar bola, correr, fazer atividades ao ar livre, dançar, isso era lazer. Qualquer coisa fora disso não era lazer, coisa que está errada. O fazer nada também é considerado lazer, e vai depender de cada um a escolha que ele vai ter. Não se deve pensar que o lazer como somente atividades motoras, como eu acabei de dizer, esportivas e físicas. E isso é muito importante porque nós temos a infeliz mania, principalmente o povo da educação física, tem a infeliz mania de achar que lazer é somente jogar bola. Atividades esportivas que é lazer. E não é assim. Eu posso ter lazer em fazer basicamente a leitura de um livro, assistir um filme, ir ao teatro, tudo isso são lazer. Na minha cabeça está me fazendo bem, foi de livre escolha, eu estou ficando tranquilo, então para mim isso configura como lazer. Então às vezes a pessoa vai para uma viagem, simplesmente sai com um colega para ir beber, para fazer nada, é lazer. Ficar no banco da praça lendo jornal com seu marido, sua esposa, seu colega, também é considerado lazer. É importante a gente entender que o lazer tem muitas faces, então é necessário você saber o que é que lhe dá prazer, o que é que você quer escolher e principalmente o que é que você vai gostar de fazer. Então o lazer deve ser uma atividade em áreas de interesse diferenciada, que compõem um todo interligado. Então depende de cada indivíduo que vai escolher diferenciadamente as práticas de lazer que ele vai achar que lhe dá prazer. Então, compete a cada indivíduo dizer o que é que ele acha que é bom, o que é que ele acha que é ruim, ou o que ele acha que lhe dá prazer, ou o que ele acha que não lhe dá prazer, né? O interesse deve ser entendido como o conhecimento que está enraizado na sensibilidade e na cultura vivida. E aqui é muito importante, porque aquelas pessoas que têm a ideia de que o lazer é eminentemente físico, provavelmente eles vêm de uma cultura de vida onde somente as práticas físicas de lazer é que lhe deram prazer. Ou então aquelas pessoas que têm o lazer como sendo ir ao teatro ou ir ao cinema, possuem na sua vivência, no seu mundo, na sua cultura de vida, essa sensibilidade bem estabelecida. Então, esse interesse à prática do lazer está diretamente relacionada à vida ou à cultura de vida que você teve. Então, se eu fosse um indivíduo que fosse criado no meio eminentemente rural, onde eu não tinha televisão, não tinha teatro, não tinha shopping, não tinha cinema, só tinha mato e gado e bicho para eu cuidar, obviamente eu ia achar que lazer seria pegar meu cavalo e ir para o açude, tomar banho um domingo de tarde. Isso era lazer para mim. Agora, se eu sou criado num ambiente eminentemente urbano, onde eu tenho todas essas opções de prática de lazer à minha disposição, pegar o cavalo e ir para um açude banhar pode ser algo extremamente desconfortável para mim. Então é necessário a gente entender que o interesse pessoal é que vai dizer realmente o que é bom e o que é ruim do ponto de vista do lazer. E esse interesse está diretamente relacionado com a cultura de vida de cada indivíduo. Como é que cada indivíduo foi criado? Quais são as referências culturais que esse indivíduo tem? De qual região ele saiu? Como ele foi estruturado dentro de uma sociedade?
era uma sociedade urbana, era uma sociedade rural, ele era um indivíduo que tinha muito dinheiro, ou ele era um indivíduo pobre. Então, tudo isso influencia nos interesses e nas práticas de lazer, né? As questões são importantes. Por isso que existem as categorias do lazer. Então, o lazer é dividido em algumas categorias. Nós temos o lazer artístico, que engloba o universo estético, feito de imagens, de emoções e de sentimentos. E esse lazer artístico é aquele que a pessoa vai assistir um balé, por exemplo, no teatro. Quem não tem essa vivência de teatro, quem não conhece balé, quem não gosta de dança clássica, vai achar aquilo um saco. Mas quem gosta, quem tem essa vivência, ou que foi criado dentro desse mundo, dessa cultura, vai achar o máximo fazer essa apresentação ou assistir essas apresentações, né? Nós temos o lazer intelectual, cognitivo, baseado no cognitivo, na objetividade de informação, no acesso à literatura. E esse aqui é o mais complicado de todos. Porque a gente costuma dizer que aquele indivíduo que lê muito, que gosta de ficar lendo, aí a gente já bota apelido, né? É nerd, é doido, esse não tem vida social, vai te divertir. Sendo que para ele, ler um livro, ou ficar em casa assistindo televisão, lendo livro, para ele é a maior diversão da vida dele. Então existe essa categoria de lazer também, que é importante, que algumas pessoas desenvolvem, né? Existe o lazer manual, que é a capacidade de manipulação de cada indivíduo, o uso das mãos é essencial, seja para transformar ou para restaurar algumas coisas. E aqui nesse lazer manual tem um exemplo que é bem característico. Tem aquelas pessoas que adoram de domingo à tarde lavar o carro ou lavar a moto, bebendo uma cerveja, ouvindo Marília Mendonça. Então, para ele, aquilo é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele se diverte lavando o carro, a moto, num domingo de tarde, ouvindo uma música que ele gosta e tomando uma cerveja gelada. Então, esse lazer manual, para ele, ele vai adorar, porque ele gosta, aquele é o tempo que ele desperdiçou para aquilo e está causando prazer, está dando prazer para ele, então para ele é bom. E existe também aquelas pessoas que gostam de fazer trabalho, por exemplo, na terra, cuidar de plantas, jardinagem, que vão necessitar dessa capacidade de manipulação, de mexer com algo, transformar alguma coisa. Então, existe essa perspectiva, né? Como eu disse, lavar o carro no final de semana, cultivar, fazer crochê. Crochê que é uma coisa muito antiga, né? Mas que antigamente era extremamente desenvolvido dentro da sociedade como um momento de diversão mesmo. Era a hora da diversão, era fazer crochê e tricô. E aquilo era muito bom para aquelas pessoas que têm o interesse nessa categoria de lazer manual. Para outras pessoas talvez não seja tão bom, né? Então ir ao cinema, fazer leitura dos livros, lavar o carro com seu amigo ou sua amiga, fazer crochê, tricô. Então tudo isso são exemplos de lazer artístico, intelectual e manual. Existem outras categorias do lazer, que é o lazer físico. E esse sim é o que a gente mais tem comumente visto ou comumente a gente acredita que seja o lazer. Então, o lazer físico é aquele desenvolvido através de atividades físicas, basicamente relacionadas a caminhadas, ginásticas, práticas esportivas, tanto individuais como coletivas, atividades correlatas, que são aquelas gincanas, brincadeiras de corrida, brincadeira de pega-pega, brincadeira de esconde-esconde, qualquer tipo de brincadeira que você utilize a atividade física como base, a gente diz que é um lazer físico. Dançar, ir para uma festa para dançar, participar de aulas de dança, tudo isso é lazer físico, né? Esse lazer físico pode ser de maneira formal, que é aquele que a gente ministra dentro do ambiente escolar, por isso que o lazer é transformado em recreação, eles se parecem, mas não são iguais. Então, esse lazer formal é aquele que a gente executa dentro da escola, com normas, com objetivos, equipamentos e maneiras
estruturadas, organizadas e planejadas para a execução daquela atividade. E existem os informais, que são aquelas que a gente faz quando quer. Aquela pelada que eu vou no final de semana, aquele lugar que eu vou na rua para fazer uma caminhada informalmente, aqueles jogos que domingo à tarde, domingo de manhã cedo, o meu grupo do trabalho convida e depois do jogo tem sempre uma resinha, né? Tem uma cerveja, um churrasco. Então isso também é lazer físico. E os espaços também estão dentro desse lazer físico, porque muitas vezes as atividades formais, elas são desenvolvidas dentro de espaços planejados, dentro das quadras, dentro dos campos de futebol estruturados, dentro dos ginásios, dentro dos estádios. E as atividades, basicamente, do lazer físicos informais, elas são desenvolvidas em espaços não planejados. São aquelas atividades onde eu faço onde der. Então pode ser no meio da rua, pode ser na beira do rio, pode ser no gramado na frente da minha casa, pode ser no meio da praça, naquele meio da praça que é limpo, e aí eu utilizo para fazer essas atividades. Existe o lazer social, e esse particularmente é o que algumas pessoas mais fazem e muitas vezes acham que não fazem, né? Que é a busca do indivíduo por relacionar-se com os outros, seja por convívio doméstico, seja com jogos e passeios, visitas a parentes e amigos. Como eu disse, particularmente, eu gosto mais do lazer social. Então, essa relação dos indivíduos com o outro em viagens, passeios, festas, visitas, esse convívio doméstico, e aqui esse lazer social está muito bem centrado dentro daqueles indivíduos de baixa renda que eu havia dito anteriormente. Porque como eles não têm dinheiro para se deslocar da sua região periférica para os espaços mais apropriados para o lazer, geralmente eles fazem as festas na sua própria casa. Então aí é que aparece a festa na laje, o churrasco no fundo de quintal, o banho no chuveiro do fundo do meu quintal, a cerveja do final de semana aqui com meu amigo jogando baralho de madrugada. Então esse lazer social está relacionado a essa questão do convívio. E o lazer turístico, esse aqui é para poucos, né? Porque o lazer turístico está diretamente relacionado às atividades turísticas, principalmente as viagens e os passeios turísticos. Isso aqui eu digo que é para poucos, porque depende eminentemente do valor financeiro. Então, o lazer turístico está associado às questões financeiras que o indivíduo tem. Então, se o indivíduo não tem dinheiro para se manter enquanto pessoa, para se deslocar da sua casa, para ir para um equipamento de lazer, um shopping, um teatro, um cinema, imagina ele ter dinheiro para viajar, vou para a Europa, vou para a praia, vou para o campo, alguma coisa assim. Porém, é importante a gente dizer que esse lazer turístico, essa categoria de lazer turístico também existe e que ela é extremamente desenvolvida. Muitas pessoas fazem o lazer turístico dentro da sua possibilidade, né? Se eu não posso ir para a Europa, mas pelo menos eu vou para Parnaíba. Se eu não posso ir para Parnaíba, pelo menos eu vou para o açude aqui na cidade do lado. Então, esse lazer turístico está associado ao valor financeiro, mas também não significa dizer que ele só esteja relacionado a grandes viagens. Qualquer viagem que você faça que lhe dê prazer, que lhe cause prazer, tranquilidade, isso também é lazer turístico, ou pode ser encarado como lazer turístico. Então, ir para esses passeios no riacho, promover esses encontros em parques, final de semana, para conversar, só para jogar papo fora, viajar para ir conhecer novas culturas, novos países, tudo isso são categorias de lazer que existem dentro da teoria do lazer. E aí chegamos à recreação, que a recreação, como eu disse, o lazer e a recreação eles são parecidos, mas não são iguais. Então, a recreação, por definição,
ela é comumente confundida com lazer. Porém, o lazer é algo bem mais amplo. O lazer faz parte de um processo sociológico. Ele vem de uma teoria da sociedade. Ele tem componentes filosóficos envolvidos nisso. Enquanto que a recreação é algo mais simples. Então, o lazer é um estado de espírito em que uma pessoa se encontra dentro do seu tempo livre. Então, o lazer é algo bem mais amplificado, enquanto que a recreação é o momento ou a circunstância que o indivíduo escolhe espontaneamente e satisfaz suas vontades e anseios relacionados ao seu lazer. Então, durante esse meu estado de espírito, o que é que eu posso fazer? Qual é aquele momento que vai me dar esse processo de recreação? Então, você vê que a recreação é algo menor, não que seja menos importante, mas ele é um momento, uma circunstância, ele não é um estado. O lazer é como se eu estivesse o tempo todo embebecido na alegria, no prazer, na tranquilidade. E a recreação é aquele momento que eu vou me divertir ali, escolher espontaneamente e depois vai passar. Só para ficar um exemplo claro, imagine que você está indo para um sítio. Para uma praia. Você vai para a praia, vai para Parnaíba. Aí quando chega em Parnaíba, no litoral, na praia, você está lá na praia com seu marido, seu filho, seu cachorro, papagaio, gato. E aí aparece no meio da praia um trio elétrico com um monte de professor dando aula de dança. Aí você se levanta de onde você está, na praia, debaixo da barraca, e vai dançar aquela música lá com os professores que eles estão convidando para dançar. Então, o lazer é o estado de estar na praia com seu marido, seu filho, gato, cachorro, papagaio. E a recreação é o ato, o momento que eu me desloquei do meu local que eu estava para me fazer aquela atividade, para eu fazer aquela atividade de dança naquele momento, naquela praia. Então, a recreação e o lazer, elas parecem iguais, mas elas são completamente diferentes, né? E é necessário a gente entender essa diferença. As características da recreação, elas têm que ser encaradas por quem pratica como um fim nela mesma, por isso que eu disse que é um momento. Vou fazer aquela aula de dança ali, ponto. Acabou ali a aula de dança, eu vou voltar para meu lazer, que é ficar na praia. Naquele momento da aula de dança foi a minha recreação, eu estando na praia é o meu lazer. É único e objetivo. O único objetivo é recrear-se, quer dizer, você vai para aquela aula de dança com o intuito somente de se divertir e de dançar, mesmo que você não saiba dançar, mas você vai para dançar. Então, você vai se divertir naquele momento ali. Por isso que ele não está muito preocupado com o que os outros ou com o que está acontecendo ao redor, né? É escolhido livremente e praticado espontaneamente, né? As pessoas vão optar de acordo com seus interesses. Então, do mesmo jeito do lazer, a recreação ela é baseada na livre escolha, no livre interesse de cada indivíduo. Então, cada indivíduo possui seu interesse para desenvolver esses aspectos da recreação. A recreação ou a prática da recreação busca levar o praticante a estados psicológicos positivos, então você não vai fazer nenhuma atividade de recreação para você ficar zangado, para você ficar irritado, para você ficar raivoso. Você vai procurar uma atividade de recreação para você se divertir. E aí, você se divertindo, essa atividade vai trazer aspectos psicológicos positivos. Então, é necessário a gente entender isso. A recreação promove esses aspectos psicológicos positivos. No próximo encontro que a gente vai completar, eu vou continuar abordando esses aspectos relacionados às características da recreação
E aí eu vou entrar num aspecto que é a recreação dentro do ambiente escolar, que é essa que interessa para a nossa disciplina, porque a recreação, de uma maneira geral, ela pode ser feita em vários ambientes, mas em especial nós vamos tratar dentro do ambiente escolar, principalmente dos jogos, dos pequenos, dos grandes e dos diferentes tipos de jogos. Então, no próximo encontro, nós vamos fazer continuando essas características da recreação e fazendo esse novo apanhado a respeito dos jogos dentro do ambiente escolar.